ser mãe é uma das maiores missões que o Senhor Jesus atribuiu à mulher. Neste tempo em que a mulher tem sido tão atacada, a mulher tem sido tão desprestigiada, onde nosso direito de mulher muitas das vezes está sendo silenciado, mas eu quero dizer para você, mulher que gerou, mulher que deu à luz, mulher que é mãe, parabéns por você cumprir aquilo que o Senhor Jesus tem lhe prometido. E as mulheres que não conseguiram gerar, mas que resolveram criar com amor uma criança, parabéns porque você é mãe também. A todas as mães, o meu abraço de parabéns por tão nobre missão. Tempo de semear está no ar. Olá, queridos, quero convidar vocês aí para convidar seus parentes, amigos, passar uma mensagem aí, convidando para assistir o programa. Nós aqui já estamos sendo abençoados, você não está aí em vão, eu creio que o Senhor já está falando com você e vai continuar falando. Temos ministrando a palavra do Senhor para abençoar a sua vida, o pastor Sidnelson Teixeira. Louvando ao Senhor, o pastor Josué Negreiros. E temos um bate-papo excelente, então fique aí, convide seus amigos e parentes, que você vai ser muito abençoado neste programa. Aleluia. Será que não foi o bastante ele morrer na cruz? Será que não é importante o nome de Jesus? Será que o que ele fez não tem nenhum valor? Será que posso pôr preço à sua grande dor? Será que as suas palavras se foi com o vento? Será que depois de tudo que fez só restou um lamento? Será que seu sangue precioso foi derramado em vão? Minha vida e o alimento que me dá não vem de suas mãos. Será que Deus não sofreu ao ver o seu filho pregado na cruz por amar um pobre pecador como eu? Será que eu mereço o que ele me deu? Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Esta possa ser a tua reflexão, tudo aquilo que o Senhor fez pela sua vida. Deus é fiel e Ele quer dar uma oportunidade para a sua vida. Será que as suas palavras se foi com o vento? Será que depois de tudo que fez só restou um lamento? Será que seu sangue precioso foi derramado em vão? O alimento não vem de suas mãos. Será que Deus não sofreu ao ver o seu filho pegado
na cruz, por amar um pobre pecador como eu. Será que eu mereço o que ele me deu? Será que Deus não sofreu ao ver o seu filho pegado na cruz, por amar um pobre pecador como eu? Será que eu mereço o que ele me deu? Será que eu mereço o que ele me deu? Amém. Com muita alegria nós estamos recebendo mais uma vez o pastor Valdir Thomas, professor de teologia, e nós vamos aqui estar conversando, esclarecendo algumas dúvidas. Pastor, é um prazer recebê-lo novamente em Tempo de Semear. Prazer é sempre meu, irmão Léo, de estar com os irmãos aqui. A paz do Senhor a todos. E estamos aí para somar, contribuir com alguma opinião bíblica, alguma interpretação bíblica. Muito bem, nós iniciamos o programa com um texto bíblico, um versículo que está lá em Mateus 24, versículo 14, que diz: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este versículo, ele tem semeado muitas dúvidas ou produzido interpretações bem divergentes, mas aqui nós estamos com o pastor Valdir para nos esclarecer. Pastor, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta sobre este fim. Que fim é este? É o fim de todos os tempos? Que fim é este? Muito bem. Esse versículo de Mateus 24, 14, ele realmente traz algumas divergências, como a irmã, isso entre os teólogos mesmo, tá? Ainda que no nosso meio pentecostal assembleiano tenha alguns teólogos que defendem a ideia de pós-tribulacionismo, nós, na maioria dos assembleanos, a maioria dos teólogos assembleanos, nós cremos no pré-tribulacionismo. O que isso quer dizer? Que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Quando nós lemos Mateus 24, 14, que fala do fim, nós precisamos entender que o arrebatamento da igreja não é o fim. Ou seja, esse arrebatamento da igreja, diante de todos os sinais que Jesus anunciou, nós cremos que pode ser a qualquer momento. E só acontecerá a grande tribulação, e é tão grande que o próprio Jesus disse que nunca houve igual, e jamais haverá outra igual. Essa grande tribulação, ela só acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Quando Jesus está dizendo em Mateus capítulo 24, 14, que o evangelho do reino está sendo pregado, ou será pregado em todas as nações, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, ele está falando já num período depois da grande tribulação, durante a grande tribulação, onde a igreja não estará mais aqui. Veja bem, em alguns cursos que eu fiz, um dos professores, dos mentores, explicou assim, vamos ver se o senhor concorda, é que atualmente o evangelho pregado não é o evangelho do reino, é o evangelho da graça. E o versículo é bem claro, ele diz o evangelho do reino. Então, acontecendo o arrebatamento, não será mais um tempo de graça. Então, não será a pregação, o evangelho, a evangelização da graça, mas do reino. Então, este reino é que vai ser instituído. O senhor concorda, pastor?
Plenamente. Quando Jesus esteve na terra, ele pregou o evangelho do reino. Mas com a morte de Jesus, abriu-se a porta da graça e a igreja passou então a pregar o evangelho da graça, que se resume em dizer que a salvação é pela graça. Costumo dizer, e foi um tema de um congresso dos novos discípulos, não é de graça. É pela graça, mas alguém pagou o preço e quem pagou o preço foi Jesus. E a partir de então a igreja prega o evangelho da graça e que essa porta da graça se fechará com o arrebatamento da igreja. Na grande tribulação, e a gente fica preocupado, mas é bíblico, vai ter salvação? Vai ter salvação, mas abaixo do sofrimento do próprio ser humano. Muito bem, essa graça, será salvo pela graça, não traduz gratuidade, não é, pastor? Não traduz gratuidade. Esta graça é um favor que Deus concedeu à humanidade de forma não merecida. Isto é esta graça, o significado desta graça. Então, que entendamos bem, como o pastor explicou, que não é de graça, é pela graça, mas não é pela graça porque o preço pago foi muito alto, enquanto estamos vivendo numa época da graça, porque depois do arrebatamento, quando virá a grande tribulação, não é isso, pastor? Não será mais pela graça, mas pelo preço que a pessoa que estiver pleiteando a salvação terá que pagar. Agora, pastor, vamos ver sobre as pessoas que ficarem, elas terão morte, elas morrerão, depois do arrebatamento, elas morrerão? Sim, morrerão, irmã Laude. Na verdade, quem vai ficar aqui vai ser basicamente os que se desviaram por alguma razão, estão desprevenidos no arrebatamento da igreja. Nós pregamos, ensinamos que Jesus virá uma vez em duas fases distintas, e é bem claro na Bíblia Sagrada. A primeira, ele vem para a igreja nos ares, a igreja sobe ao encontro de Jesus nos ares, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 16, é muito claro. E depois que vem em grande poder e glória, ele bota os pezinhos dele no chão, no solo, e é tão grande a glória que o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio. Ou seja, na primeira fase ele vem nas nuvens para a igreja. Na segunda fase ele vem, coloca os pés no chão com a igreja. Eu ouvi, tem mais de um ano que eu ouvi que o mundo está em colapso, um sofrimento tão grande, que a grande tribulação já se instalou. Eu vou lhe fazer uma pergunta, pastor. Eu penso que estas lutas diárias que as pessoas chamam de tribulação são apenas lutas diárias, que nós costumamos chamar de tribulação, porque na verdade, depois do arrebatamento de Jesus, não será essa nossa luta do dia a dia, uma calúnia, uma pessoa que jogou pedra numa igreja, num templo, apelidou um crente, não vai ser essa luta. Aí sim as pessoas vão conhecer de fato o que é a grande tribulação, porque eu e o Senhor, e glória a Deus, milhares de pessoas não conhecerão este período. Está certo, pastor? Correto, irmão Laude. Hoje, as tribulações que a igreja vem passando, no decorrer dos séculos, nós estamos vendo perseguições, mas isso são o que Jesus diz, princípio das dores. São sinais da brevidade da vinda de Jesus. A grande tribulação, o próprio Jesus diz que nunca houve. E se nós quisermos comparar, nós vamos pegar o Holocausto, onde morreu 25 milhões de pessoas, 5 milhões de judeus, onde colocavam os judeus num caminhão-tanque, abriam o gás mortífero lá e só derramavam nas covas. Isso não dá para comparar com a grande tribulação da que Jesus falou. A tal ponto que as pessoas não vai adiantar ter dinheiro, não vai poder comprar, não vai poder vender se não tiver a marca da besta na mão ou na testa. Pastor, eu ouvi, o senhor fala agora sobre a marca, eu ouvi recente, essa explicação é bem recente, que essa marca da besta, como muitos estão esperando, é um chip, alguma coisa, porque eles estarão na
tua mão, né? Na tua fronte. E alguém explicou assim, que esta marca, ela já está começando a ser introduzida de uma forma assim, não que seja o aparelho, mas aqui, através de tantas coisas que está aqui na minha mão e na minha frente, no meu visor, que pode ser através de forma eletrônica. O senhor concorda? Concordo. Eu acho, inclusive, irmão Laudi, que nós estamos caminhando a passos largos para a implantação. Não foi implantado ainda, porque isso vai ser implantado mesmo depois do arrebatamento. Mas caminhando a passos largos, a tecnologia vai possibilitar que se controle todo mundo. Nós temos aí o Pix, nós temos várias tecnologias hoje que facilitam. Por exemplo, eu entro num site para pesquisar sobre alguma coisa, daqui a pouco chega propaganda daquele dito bem que eu busquei, me oferecendo, não para mais, ou seja, as pessoas, eles têm hoje o controle e nessa época vai estar muito mais avançado, ou seja, tu vai chegar no mercado para comprar, se tu não tiver alinhado com a ideologia satânica, não adianta ter dinheiro. Bom, pastor, é muito interessante, eu quis trazer o senhor depois da mensagem do domingo na igreja, eu achei muito pertinente, muito oportuno, esclarecedor. E eu gostaria de deixar aqui o momento para o senhor falar aquilo que o senhor ainda julgar necessário esclarecer para o nosso público. Em se tratando de grande tribulação, de arrebatamento da igreja, o capítulo 24 de Mateus é o capítulo mais escatológico que nós temos no Evangelho de Mateus. 24 é o capítulo futurista, é o capítulo que trata das últimas coisas. E quando lemos, estudamos, juntamente com Daniel, com Apocalipse, se compreende um pouco melhor. Às vezes perguntam, essa implantação de chip que está acontecendo na mão, de abre porta, de controla equipamento, já não é o sinal? E nós estamos caminhando para lá, mas ainda não, porque isto vai ser implantado após o arrebatamento da igreja. Eu louvo a Deus. Eu costumo dizer, irmão Laudi, para nós terminarmos, eu costumo dizer que em defendendo o pré-tribulacionismo, que a igreja será arrebatada, a noiva será buscada por Cristo antes dessa grande tribulação. Eu faço uma analogia e sempre uso esses termos. Quando se esgota o termo teológico, quando se esgota a capacidade teológica, nós vamos para o argumento histórico e lógico. Histórico, sempre que Israel clamou, Deus veio em socorro. Lógico, se eu tenho uma pessoa que eu amo, uma namorada, uma noiva, uma esposa, ela está em outro país e eu sei que naquele país vai acontecer uma catástrofe destruidora, arrasadora. Eu tenho condições de buscar a minha esposa que eu amo do coração. Eu não iria? Eu ia deixar passar a tempestade por lá para ver o que sobrava para ir buscar? É a mesma coisa Jesus. Ninguém ama a noiva como Cristo ama a igreja. Ninguém. Ele se entregou, ele morreu pela igreja. Tendo todas as condições de vir buscar antes da grande tribulação, ele não viria? Com certeza, né? Pastor, ficou uma dúvida. Nós sabemos pré é antes, pós é depois. Só para dar mais uma clareza aqui. Nós, assembleianos, defendemos... É pré ou é pós? O pré-tribulacionismo. Antes do arrebatamento? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Isso é pré-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo defende que a igreja será tirada da terra depois da grande tribulação. E ainda tem outra corrente teológica, que são os midi-tribulacionistas ou mesotribulacionistas, que defende a ideia de que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Nós somos pré, porque cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por isso que nós somos pré-tribulacionistas. Então, fica bem claro aqui. Eu espero que a mensagem, o esclarecimento do pastor. E já aproveitando que ele está aqui, ele tem o curso de teologia que o senhor pode falar, convidar o público. Sim, nós temos o curso teológico, por enquanto básico, mas já estamos abrindo inscrição para o médio. Curso de teologia com 17 matérias no básico, com 12 matérias no médio, um custo de R$90, todos os sábados no tempo central das 16 às 18 horas.
faz a inscrição com o senhor mesmo. Sim, faz a inscrição. Vai direto no sistema, mas pode me procurar. Eu faço a inscrição direto no link do Instituto. Muito bem, então fica aqui o convite. Muito obrigada, pastor, pela sua participação. Creio que foi muito proveitoso. Amém. Que Deus abençoe a todos e estejamos preparados para o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento, porque esse assunto de que, não, Jesus disse que depois virá o fim, então vai demorar muito tempo. O fim ali não é o arrebatamento da igreja. Arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Muito bem. E aproveitando, eu quero convidar, já começa sexta-feira e no sábado também, o seminário da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Não perca. Olá, paz do Senhor Jesus. É sempre um prazer, uma honra retornar aqui ao programa para compartilhar a palavra de Deus, agradecendo sempre ao Senhor pela oportunidade e também agradecendo a Deus a vida dos coordenadores aqui do programa, da equipe missionária que faz esse programa e tem abençoado vidas aqui nessa região, com certeza. Trago aqui uma palavra da parte de Deus aos nossos corações, ao coração do telespectador, no capítulo 20 do livro de Atos, o livro das missões, capítulo 20, versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a alma nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Glória a Jesus. Na missão, na obra do Senhor, o obreiro encontra-se sempre em situações assim, para ser resolvido de imediato. E o Senhor das missões, ele sempre está pronto a solucionar a causa, a resolver o problema e dar a devida solução. Estamos aqui diante deste fato ocorrido no ministério do apóstolo Paulo, que mesmo ele tendo que viajar no dia seguinte, precisou fazer este culto. Era um culto de Santa Ceia, conforme aqui o contexto, e nesse culto de Santa Ceia ele alargou a prática da mensagem, da palavra, da pregação por um tempo maior. Encontrava-se ali naquele culto, naquele ambiente, um jovem por nome Eutico, que por conta de estar lotado o ambiente, ele procurou se acomodar em lugar indevido. Mas, graças a Deus, que o missionário tem as atitudes de um verdadeiro missionário. Paulo aqui transmite para nós as atitudes, pelo menos 3 ações, 3 atitudes que um obreiro, independente da sua categoria ministerial, ele precisa ter. Quando este jovem Eutico, vencido do sono, cai de uma grande altura, uma altura do 3º andar, mais ou menos, e cai morto. A equipe de Paulo que o ajudava foi verificar e observou que ele estava morto. Mas diz aqui o versículo que lemos que Paulo desceu
desceu do terceiro andar, se inclinou sobre o rapaz, o abraçou e, através da palavra profética, consolou as pessoas que estavam ali, já, quem sabe, dando por fim daquela reunião, dando por terminado aquele culto de uma maneira trágica. Nós vemos aqui que Paulo desce. Não importa para nós, não importa no ministério que altura está o seu ministério ou o meu ministério. Não importa em que nível está o culto, se o culto está bem alto, se o culto está numa altura considerada. Nós, é natural que aconteça de crescermos no nosso nível ministerial, no nosso nível espiritual e até o nível dos nossos cultos chegar em uma altura considerada. É natural isto, mas o que não podemos deixar de ver, de observar e de fazer é de, quando for necessário, quando for preciso, descer. Independente de que aquele jovem tivesse procurado um lugar indevido, um lugar não recomendado para assistir o culto, mas no momento não era preciso, não foi preciso colocar isso em xeque. Ele desceu, Paulo desceu e desceu para resolver a situação, mesmo sendo um missionário, mesmo sendo um apóstolo, mesmo sendo ali a nível de pessoas, a nível de ministério, a nível de reunião, ele tendo ali a sua categoria, sendo uma pessoa de maior respeito, de maior consideração, mas ele não levou isso em conta. Ele desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou de uma maneira amorosa, o abraçou para confirmar que aquele rapaz sairia dali vivo, sairia dali em pé, andando com suas próprias pernas, porque é assim que acontece na vida missionária. Quando temos este amor, quando temos esta visão, quando temos esta importante visão para atender aqueles que de alguma forma caem. Não importa, às vezes a gente pode pensar e imaginar que estamos em uma certa altura de nosso ministério e não podemos mais descer, não podemos mais estender as mãos. A gente às vezes imagina que alguém possa fazer isso por nós, mas existe sim aqueles que vão descer, e esse que vai descer é o que vai estender a mão, abraçar, trazer a palavra do milagre, trazer a palavra da solução, trazer a mensagem do escape, da salvação. E foi justamente isso que ocorre com o nosso querido apóstolo São Paulo. Ele, sem hesitar, desceu. Mesmo alguém dizendo aqui de baixo, não adianta, ele já morreu, já está morto, o rapaz não vive mais. Ele desceu e confirmou e observou: a alma ainda está nele. O quanto é importante no ministério, o quanto é sublime, o quanto é muito importante nós observarmos a alma, nós percebermos a alma, nós percebermos e assim falarmos, nós nos preocuparmos com a alma. Ele não se preocupou com outra coisa, ele desceu, se inclinou e falou: a alma está nele. Mesmo na altura que for o ministério meu ou seu, na altura, no nível que tiver, nunca esqueça que você precisa lembrar da alma, pensar nas almas. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor fortaleça o seu ministério em nome de Jesus. Pai poderoso, nós suplicamos que o Senhor continue abençoando este programa e o telespectador com toda a sua família. Em nome de Jesus, oramos.
Amém. Aleluia. Você esteja passando por uma situação, ouça esse hino. Deus ele vai falar profundamente no teu coração nesta oportunidade. A ilha. Louvado seja o nome do Senhor. Repita cada letra deste hino nesta oportunidade. Talvez você esteja num quarto escuro, à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja numa ilha, à espera de uma paz que lá não vem. Talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma luz que lá não vem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez você esteja com o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Clame por ele. Jesus, ele é a tua sorte. Jesus, ele livra-te da morte. Ouça aí, ó. Jesus, ele é a mão amiga. Jesus, para isso veio ao mundo. Jesus, ele é o resolve tudo. Jesus, para isso veio ao mundo. Jesus, ele é a mão amiga. Jesus, é a vida, é a vida. Jesus é a solução que você espera. Jesus, o caminho que você esperava, a verdade que você procura, só encontra em Jesus. Jesus de Nazaré. Cante conosco. Jesus, Jesus, Jesus. Ouça a voz dele nos momentos mais temerosos de sua vida. Ele vai falar contigo. Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, esse você pode acreditar. Jesus, que Deus em Cristo te abençoe, amém. E atenção, mulheres, neste sábado está acontecendo lá no Centro de Eventos da Assembleia de Deus, Pastor Manuel Alves Ribeiro, o Coadespa 2026. Desde a manhã de hoje, estamos lá em conferência,
À tarde, novamente, para os inscritos. E à noite, o grande culto. Você é nossa convidada, mulheres de Castanhal, mulheres que estão em Castanhal, lá no Centro de Eventos, com a DESPA 2026, que é o Congresso Estadual do Círculo de Oração das Assembleias de Deus no estado do Pará. Vá lá, seja abençoada com a palavra de Deus. A equipe do programa quer parabenizar com muito carinho a nossa querida irmã Maria Gomes, uma das nossas colaboradoras. Completou mais um ano de vida. Parabéns, irmã Maria Gomes. Jesus lhe dê muita saúde. Também o presbítero Jean, ali do Tempo Central. Jean, que Jesus abençoe ricamente o seu ministério e toda a sua família. A minha mamãe, a irmã Maria Mendes, um grande abraço. Completou mais um ano de vida. Deus lhe dê muita saúde, mamãe. E também abraços muito assim calorosos para alguns irmãos, irmão Luiz Antônio e esposa, a irmã Wanda, ela é regente do Jardim de Deus ali no Imperador 4, também o irmão Ireu da irmã Laude visitaram a Assembleia de Deus lá em Terra Alta esta semana e estão aí mandando um abraço para a equipe da lanchonete lá da Assembleia de Deus em Terra Alta. Os irmãos da lanchonete foram atendidos muito bem, lanches deliciosos ali na lanchonete, e também para o pastor Enoque e a irmã Val. Um grande abraço, que o Senhor Jesus continue abençoando aí a igreja de Terra Alta. Um abraço também para o Hélio, para a Diná e a irmã Nazaré Figueiredo. Um abraço para a irmã Creus ali no Ianetama 2 e toda a sua família. Também um grande abraço para a dona Celestina e o seu Luiz, ali no quilômetro 7. Os pais da minha amiguinha Lúcia. Um grande abraço, que Jesus abençoe a sua família, dona Celestina. E fiquem todos com Deus e tenham uma excelente semana. Os nossos eternos agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, o nosso fiel mantenedor. Assembleia de Deus em Castanhal, Pará, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, pastor Manuel de Jesus e pastor Abias Oliveira. Que Deus abençoe ricamente o ministério dos nossos pastores. Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho. Também Polpas de Frutas Mouras. Polpas de Frutas Moura, do pastor Enoque. Aqui em Castanhal está localizado um ponto de venda ali na Avenida Altamira, Farinheiro. Você que gosta de saborear sucos de excelente qualidade, sem agrotóxicos, com sabores aqui de frutas aqui da nossa região, nós indicamos Polpas de Frutas Moura. Top Lanche. Top Lanche está localizado aqui no centro de Castanhal, atrás da prefeitura, ao lado do Hospital Magalhães. Oferece café da manhã, oferece lanches e também refeições. Excelente atendimento, a equipe da Avani, um grande abraço. Top Lanche, vá lá, visite. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, muito, muito. Também Império Mídia, você aí que gosta de eternizar o seu momento, feito aí, planejado, com muito carinho, com muita antecedência, está pensando aí em eternizar, fazer aquela filmagem excelente, indicamos Império Mídia. Chame aí Rian Freire, ele tem excelentes preços, tem excelente cinegrafista, um trabalho excelente. Rian Freire, Império Mídia. Alguns irmãos também nos abençoam, pastor Francisco Neto, a irmã Conceição Quaresma, a irmã Dominga Gomes e a irmã Maria Gomes também. Também a Sueli Queiroz está abençoando o programa, mais uma colaboradora. Que Jesus abençoe ricamente todos os nossos colaboradores, irmãos, que nunca deixe faltar e que muitas bênçãos venham em dobro para todos vocês. Um grande abraço de toda a equipe do programa Tempo de Semear. Chegamos ao final do programa. Lembrando você que no próximo final de semana temos mais um encontro marcado e eu quero contar com a sua audiência. Até lá, se Deus quiser.